Bonjour, chers amis, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Miranda e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fonética. Atenção, né, porque muitos alunos costumam negligenciar esse tópico e muitas vezes não se dão conta de que ele está diretamente ligado a um bom desempenho, seja da compreensão oral, seja da produção oral, tudo bem? A fonética que a gente vai adotar aqui é a dita standard. Eu também não vou discutir o porquê desta ou aquela ser standard, simplesmente a gente vai adotar essa, uma vez que ela vai facilitar o nosso processo, né, para que a gente se faça melhor compreender e vice-versa. Tudo bem? Também é importante diferenciar sotaque de fonética. O seu sotaque não tem nenhum problema, ok? Agora, a fonética é importante que ela esteja adequada ao lugar que você escolheu viajar, ou trabalhar, migrar. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu estou falando com alunos a partir do nível A2. Então, o propósito dessa aula não é ensinar as vogais ou o alfabeto, mas simplesmente lembrar a pronúncia correta da fonética. Tudo bem? Fazendo algumas observações. Attention, fonétique. Les voyelles A, E, I, O, U. Je répète. A, E, I, O, U. Percebam que o E e o U, eu faço arrondissement de la bouche, tudo bem? Eu explico melhor para aqueles que esqueceram como que eu faço esse arrondissement. Para pronunciar E, eu faço boca de O e tento pronunciar E, ok? E. Para pronunciar corretamente o U, eu faço o arrondissement de la bouche como se eu estivesse falando U, mas ao invés de falar U, eu vou falar I, mas com a boca de U. U. Essas duas letras costumam ser bem polêmicas, né? Então eu sugiro que vocês treinem, não tem outro jeito. Para quem quer falar, tem que falar. Então eu sugiro que vocês cantem, ao mesmo tempo que vocês estão lendo a letra da música. Sugiro que vocês recitem poemas em voz alta, leiam textos em voz alta, e isso vai ajudar vocês, tudo bem? Então aqui é a prática mesmo. O mais importante é que vocês estejam cientes dessa fonética. Vamos lá? Relembrando a fonética que vocês já viram em sala de aula, nós temos aqui E, às vezes pode ser E também, tá, pessoal? E, que também às vezes pode ser E. Mais attention. E, Wa, I, como se fosse o número 8, I, O de ovo, O, sem medo, mas é um A que está aqui, mas eu vou pronunciar A mais o O. E, perceba, mesma fonética aqui do E, aproximadamente, muitas vezes não vai ser exatamente essa fonética, né? Essa imagem é um resumo muito simplista da fonética, né? Ela é muito mais ampla do que isso, ok? Se for o verbo, às vezes ele vai ter o som de U, mas não se preocupem com isso por enquanto. Lembre-se, primeiramente, que ele vai ter o som de E. O, O, é um O nasal, como se fosse um O til, né? O, é o O de ônibus. On. O que eu não posso ouvir? On, ok? Ou não. On, de ônibus. On. Então, A-N, on, E-N, on também, ok? E N, isso aqui é como se fosse um A nasal. Crescente. Não é crescente. Ok? O N, essa fonética aqui, ela não tem no português, mas aproximadamente é como se fosse o número 1 em português, tudo bem? Perceba, não é é próximo disso, né? Ok? E finalmente, UN, que eu vou pronunciar crescente, assim como IN. Então, IN e UN têm a mesma fonética. Vamos repetir rapidamente? E, Wa, I, O, E, U,
Parfait. On continue. L'accent é o acento. E sans accent, sem acento. E, accent aigu, com acento agudo. E E, accent grave, que é o acento grave em português. Tudo bem? A pronúncia dos respectivos E será E, é. Je répète, E, é. On continue. Portanto, então eu devo ler je. Não leiam G. Essa não é a fonétique do E. Isso aqui é E. Então eu leio je. Depois, me. Ça va? E. Então eu tenho que ler isso aqui. Éclair. Olha o AI aqui, né? Que a gente viu agora há pouco, né? Que podia ter o som ou de E ou de E. Aqui ele tem um som de E. Éclair. Atenção, porque em português eu falo café, mas a fonética aqui é E. Então eu tenho que ler café. Très attention, ok? Mantenham a lógica. E accent grave. É. Fier. Fier. Très. Très. Não leio o S, ok? Accent circonflexe, que a gente não viu, mas ele vai ter a mesma fonética do E accent grave. É. Então, atenção. Être. Être. Esse último E não está acentuado, tá vendo? Então, praticamente ele é ignorado. Tudo bem? Fenêtre. Esse primeiro E não está acentuado, então ele tem que ter essa fonética aqui, ok? Fenêtre. Très attention. Terminou em E, praticamente eu não leio esse E, eu ignoro. Continuando. Donc, à vous. Pausem o áudio, o vídeo nesse momento, tentem ler essas palavras, tudo bem? Que em seguida eu mesma vou ler. Certo. À toi. Sévère. Éphémère. Événement. Enquête. Ok, parfait. Então, quando o E está no meio, está em uma sílaba que se encontra no meio da palavra, praticamente eu ignoro ele, né? Événement. Événement. Ok? Aqui o E está junto do N, né? Então, a fonética, como a gente viu anteriormente, en. Enquête. Attention, pas enquête. É possível que outros países tenham, sim, essa fonética, né? Mas como eu vou lembrá-los mais uma vez que a fonética que a gente está trabalhando é a fonética standard. Tudo bem? Attention, continue. Attention. Existem algumas situações em que o E é aberto mesmo não estando acentuado. Isso aqui vocês precisam decorar, não tem outro caminho, vocês precisam saber, tudo bem? Então, palavras que contenham na sílaba o E junto do R, ou o E junto do S, do T, EZ, EC, EL, ED, esse E vai ficar aberto, ok? Então, a gente viu lá que o som do E, do E sozinho, sem acento, é E. Mas aqui, junto dessas letras, numa mesma sílaba, ele vai ficar aberto. Vamos ver como que isso vai acontecer? Por exemplo, aqui, toilette. Vocês que são aí de nível A2, vocês já tiveram contato com essa palavrinha. Percebam que esse E não está acentuado, porque é então que a gente pronuncia E, né? Porque, fazendo a separação silábica, o que ocorre é que esse último E aqui, ele não é pronunciado, ok? E a regra do francês, essa todo mundo deve saber, que é a seguinte, a última sílaba da palavra é sempre tônica. Via de regra, sempre tônica. Vocês não podem se esquecer. Isso vai ajudar muito na pronúncia de vocês, né? Então, última sílaba, em francês, sempre tônica, exceto se essa palavra termina em E e este E não estiver acentuado e nem fizer parte daquela relação de Es acompanhados de outras consoantes, né, que deixa o som dele aberto, né? Então, aqui terminou com E, eu não pronuncio esse E. Então, se a última sílaba não pode ser tônica, obrigatoriamente a penúltima sílaba tem de ser tônica, ok? Então, algum fenômeno fonético ou ortográfico vai ter que ocorrer para que essa fonética seja mantida, tudo bem? Então, tenham muita atenção nisso.
Então, é por isso, olha só. Então, a última sílaba não pode ser tônica, obrigatoriamente a penúltima tem de ser tônica, então eles tiveram que colocar um outro T aqui, o que a gente vai chamar de WT, né? Um outro T para que a gente conseguisse enquadrar essa... Deixa eu passar a câmera para cá. Para que a gente conseguisse enquadrar essa fonética aqui dentro daquela relação que eu falei que a gente tem que decorar. Então, o E, ele vai se destacar aqui, tá vendo? Opa, tá vendo? Então, por isso, toilette. Ele não está acentuado, mas porque ele faz parte dessa relação de E aberto, a gente vai pronunciar dessa forma, tudo bem? Mesma coisa aqui, belle, que é bela, e belle, a pronúncia é a mesma, né? Só que aqui é belo no masculino, tudo bem? Então, belle, belle. Percebam, fiz a separação silábica da primeira palavra, eu tenho aqui belle, aqui também eu tenho uma monossílaba, né? Então, belle também. Elle faz parte da minha relação de E aberto, né? Então, muita atenção, fiquem atentos. Então, eu não vou ler isso aqui, belle. Ah, porque não está acentuado. Ele faz parte da relação dos Z's abertos. E-L, certo? Continuando. Eu leio isso aqui, mercredi, mas o E não está acentuado, percebam, né? Quando eu faço a separação silábica, então eu percebo que eu tenho aqui nessa sílaba, ela termina em ER. Então, esse ER faz parte da minha relação lá dos Z's abertos, tudo bem? E aí eu pronuncio bem aberto mesmo, mercredi. Esse E aqui, esse segundo E, ele é fechado, por quê? Porque ele termina em E, praticamente eu não pronuncio, mercredi. Agora, quando esse ER fica no final da palavra, isso é bem comum, né, nos verbos do primeiro grupo, terminados em ER, né, eu não pronuncio esse R como no mercredi, que eu tenho que pronunciar esse R, né, ele não precisa ser tão projetado assim, o R ele é mais sutil, mas ele ainda assim ele é pronunciado, eu falo mercredi. Mas quando ele termina em R, quando a palavra termina em ER, esse R, via de regra, não é pronunciado. Então, eu vou ler parler, manger, nager. O E fica aberto, mas o R não é pronunciado. Atenção! Algumas palavras podem fugir a essa regra, né? Então, esse R no final ele não vai ser pronunciado. Mas, por exemplo, em palavras monossílabas, geralmente as monossílabas elas fogem às regras, tudo bem? Então, por exemplo, aqui eu tenho o mar, só que a palavra mar, em francês, é masculina, então eu falo, é feminina, desculpa. Então, eu falo la mer. Então, mer é uma palavra monossílaba, termina em ER, teoricamente, né, como eu acabei de dizer, eu não pronunciaria esse R, mas como é uma palavra monossílaba, né, dificilmente ela vai respeitar essa fonética, então eu vou pronunciar aqui mer, e vou pronunciar esse R, tudo bem? Então, muita atenção, galera. La mer, coloquei aqui o R em maiúsculo, para vocês saberem que eu devo pronunciar, ok? Eu já vi prenomes père, o nome da pessoa é père, P-E-R, então eu vou pronunciar esse R, porque père, vou deixar o E aberto e não peur, ok? Vou deixar aberto porque termina em ER, e vou pronunciar esse R porque o père é uma sílaba só, tudo bem? Atenção, e aí, só para a gente lembrar aqui, né, avec termina em EC, eu tenho aqui a relação do EC, percebam, né? Então, é isso, galera. Recapitulando a nossa aulinha, né, eu vou aprender isso só assistindo a aula uma vez? Não, tá bom? É preciso que vocês vejam esse vídeo. No jornal de classe de vocês tem isolado, né, a aula só da fonética, não tem uma aula, é só a fonética para vocês ouvirem, dá para vocês ouvirem todos os dias, mas eu peço que pelo menos antes da videoaula, porque eu acho que é uma disciplina, sim, uma matéria